né? As religiões, historicamente, exerceram sempre uma posição de domínio e de opressão, inclusive, sobre seus adeptos. A moral não está associada a uma religião, mas sim a um desenvolvimento de uma religiosidade que me conecta a todos os seres humanos como humanos. Essas instituições vão se tornando grandes, imensas. Kardec não queria isso. Kardec ele defendia grupos familiares pequenos. Todas essas religiões e o espiritismo têm esse perigo, essa mesma preocupação, que usaram do Cristo como modelo. Infelizmente fizeram ele só de um modelo longínquo, mas não um modelo real. Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com o coração transbordante de alegria que novamente aqui estamos reunidos no canal Espiritismo Sem Censura. Hoje, tratando de um tema muito interessante, muito importante, nós falaremos sobre religião. O Espiritismo é uma religião? Isso importa? E se importa, por que importa? Que nós entendamos o Espiritismo como uma religião ou como uma filosofia? E para conversar sobre isso, nós temos a alegria de convidar o nosso amigo Alain Diniz Souza. Seja bem-vindo, meu querido. Meu querido Wilson, é uma alegria estar aqui com você. A gente está começando a criar uma psicosfera energética nesse estudo que está nos atraindo para gravar e gravar e gravar. É uma alegria estar aqui. E para falar de um assunto que não é novo. É um assunto que já muita gente se debruçou sobre ele, gente boa, assim, com conhecimento, né? Eu olhei um pouquinho essa semana, tem vídeos excelentes do Haroldo Dutra Dias, tem da Dora Encontre. Vou falar deles dois, mas tem de outros importantes conhecedores do Espiritismo falando sobre isso. Talvez estamos falando de um assunto que é mais do mesmo, mas como o nosso canal é novo, acho que é importante a gente deixar um pequeno registro para quem no futuro também quiser fazer uma pesquisa, ter esse nosso ponto de vista, já que estamos chamando de Espiritismo Sem Censura. Pois é, Alain, e que é interessante é a gente pensar por que Allan Kardec ele fez questão de deixar bem claro que o Espiritismo não seria uma religião. Mas qual a razão disso? Por qual motivo? Uma vez que desde a sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, ele já apresentou Jesus como sendo a referência moral para toda a humanidade. Então nós podemos dizer que o Espiritismo é cristão. E disso eu acho que não tem dúvidas, porque depois do Livro dos Espíritos, você ainda tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que afirma esse lado religioso, e a gente vai explicar de que religião a gente está falando. Você tem o céu e o inferno, que vão tratar das consequências do pós-morte. Você tem a Gênese, que vai tratar, entre outros temas, dos milagres, entre aspas, e predições de Jesus, tentando explicar isso de uma maneira mais racional. Então, Alain, por que, apesar dessa abordagem de Allan Kardec intimamente ligada a aspectos religiosos, ele não se sente confortável em aproximar a doutrina dos espíritos de uma religião? Eu acredito que nós estávamos ali, tudo sendo produzido à luz do iluminismo. Então, naquele momento, o iluminismo fez um trabalho grandioso para separar ciência e filosofia da religião. Foi o grande trabalho, porque até a Idade Média, o fim da Idade Média, ciência e filosofia estavam mergulhados na religião. Eu até acredito que futuramente isso volte a acontecer, mas numa outra maneira, não
a ciência e a filosofia justificando uma religião que desejava ser dogmatizada, né? Que se desejava que ela não mexesse, ela tinha que ser rígida e as coisas se adaptarem a ela. Mas, nesse momento de Kardec, ele estava na França, iluminismo ali fortemente, né? Aquele ambiente iluminista muito forte na França. Ele, como um cientista, um pensador que ele era, estudante lá com Pestalozzi, que tinha sido estudante de Rousseau, ele não queria que uma ciência, que ele percebia a ciência, uma filosofia, que ele percebia a filosofia, eu acredito, isso é uma opinião particular, se misturasse com a religião na sua fundação. Acredito eu dessa maneira. Não sei se eu estou muito fora, Wilson. Não, Alain, eu acho que é exatamente isso, mas ainda eu fico com a dúvida. Por quê? A relação, qual era a relação da sociedade com a religião? Porque para eu querer evitar aproximar a minha filosofia, ou a filosofia que eu sou adepto, e não chamá-la de religião, eu preciso acreditar que a relação da religião com as pessoas não seja uma relação positiva. Como que historicamente foi a relação das religiões com as pessoas? Foi uma relação de domínio. As religiões, historicamente, exerceram sempre uma posição de domínio e de opressão, inclusive, sobre seus adeptos. E até o cristianismo, após se tornar uma religião oficial do Estado romano, de ser institucionalizada, ela também, nós sabemos de tantas histórias, da Idade Média, por exemplo, das cruzadas, das guerras religiosas, da caça às bruxas e tantas outras atrocidades que ocorreram. Então é natural que Kardec não desejasse que o Espiritismo fosse compreendido como uma religião. Sim, porque aqui cabe uma pergunta, né? O que nós entendemos por religião? Então, quando alguém está nos ouvindo aí, o que é religião para a pessoa? A gente tem que perguntar isso. Então a gente tem várias maneiras de explicar o que é uma religião. Então, se a religião é aquela religião que tem um líder, que esse líder cria um grupo sacerdotal, que tem ritos, que tem compromissos dogmáticos com aquele processo, isso o Espiritismo não é. Apesar de, vamos lá, vamos fazer um alerta, nós estamos aí com várias tentativas no movimento espírita, e isso é perigoso, de criar lideranças, e normalmente lideranças ligadas à mediunidade, que não é, mediunidade não é o Espiritismo, é uma ferramenta que o Espiritismo usa, lideranças querendo fazer exatamente o que você falou. Então, o medo de Kardec está rondando o Espiritismo hoje. Está rondando, esse medo do Kardec ronda hoje. E ele fez um esforço muito grande para que isso não acontecesse. Ele, em forma nenhuma, ele queria que o Espiritismo fosse desta maneira. Infelizmente, é o que a gente vê acontecendo hoje. O Espiritismo tem um grave e um grande problema para resolver, e a gente tem que pensar nisso como espírita. E no Brasil, sobretudo, Alain, a gente vê essa institucionalização que Kardec não era favorável. Mas aí você pode me dizer, poxa, mas Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ok, mas é diferente. Não era uma reunião religiosa que seguia determinados ritos. Primeiro a gente tem uma palestra, depois a gente tem a aplicação do passe, depois a gente tem água fluidificada. Então você tem uma rotina. Ele jamais instituiu nada disso. Eram reuniões de estudos mediúnicos, estudos filosóficos, estudos psicológicos naquele tempo. Então era uma sociedade que atraía a atenção de pessoas da ciência, de pensadores, de críticos da sociedade, atraía justamente por esse ideal libertário que o Espiritismo trazia. Inclusive na obra O que é o Espiritismo, Alain, é interessante em determinado momento que ele fala sobre
aquelas pessoas que são contrárias e que atacam o espiritismo, e o que aconteceria se fossem fechados todos os grupos espíritas, que na época ele chamava de grupos espíritas, que nós podemos chamar hoje, por exemplo, de centros espíritas ou casas espíritas, ou qualquer instituição que represente o espiritismo. Kardec disse que nada aconteceria, porque o espiritismo não é organizado em grupos ou em instituições, que o espiritismo ia continuar normalmente, porque o espiritismo é um entendimento individual, íntimo do indivíduo, que reflete na sociedade pela própria mudança desse indivíduo quando toma conhecimento dos ensinamentos dos espíritos e da filosofia de Allan Kardec. Então, nesse ponto eu achei muito interessante, porque ele diminui a necessidade de instituições. E no Brasil acontece o oposto. Acontece que você institucionaliza o espiritismo por meio da FEB. Aqui você tem federativas, né, que são ligadas a essa federação nacional, e você tem toda uma estrutura em torno disso. O espiritismo, então, se institucionaliza, como se um centro espírita, para que pudesse ser chamado de espírita, devesse estar conectado a toda essa estrutura. E o que é interessante é que no próprio estatuto da FEB está escrito lá que mesmo que você não participe oficialmente da FEB, você está submetido à FEB. Como se fosse uma estrutura que obrigasse todos aqueles que são espíritas ou que querem conhecer a doutrina a participar daquele agrupamento. E Kardec nunca quis essa centralização. Ele jamais centralizou a doutrina espírita. Então, eu acho que esse é um grande risco do espiritismo no Brasil. O espiritismo no Brasil se assemelha a uma religião. Inclusive, no censo do IBGE, o IBGE apresenta o espiritismo como a terceira maior religião do Brasil. Primeiro o catolicismo, né? Depois o protestantismo em suas mais diversas vertentes, e depois o espiritismo. Eu entendo até esse movimento do censo, porque imagine aquele funcionário do governo batendo na sua porta: qual a sua religião? Você fala: bom, ateu eu não sou, católico eu não sou, o que eu falo que eu sou, né? Então eu entendo que é uma situação que foi colocada, foi criada, e acabam falando: sou espírita. E aquilo é até interessante para criar uma certa relevância para o trabalho espírita no Brasil. Mas, contudo, entretanto, né, essa institucionalização ela tem um grave problema, porque ela tira a liberdade que o espiritismo tanto proclama. Quando essa liberdade é tirada por estatuto, ela tenta ser tirada por estatuto, o que eu imagino acontecer? O plano espiritual, lembre que a doutrina é dos espíritos, não dos espíritas. Os espíritos, eles vão se manifestar aonde tiver a construção do bem. Então, esse trabalho de construção do planeta de regeneração, ele pode ser deixado do espiritismo e pode ir para outros locais. Não precisa nem necessariamente ir para uma outra religião. Outras pessoas que estão pensando em construir o reino de Deus na Terra. Você falou uma coisa muito interessante agora, Alain, e eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Eu mencionei que Allan Kardec traz Jesus como referência. Allan Kardec não, os espíritos superiores apresentam Jesus como referência para nós, enquanto humanidade, para o nosso progresso moral. Isso não limita o espiritismo ao Ocidente, por exemplo? É uma questão que a gente tem que pensar. O espiritismo não é universal? Essa revelação dos espíritos, porque o espiritismo se autoproclama a terceira revelação. O que nos leva, Alain, à dúvida: o espiritismo é uma revelação? Porque o espiritismo foi revelado, então, no Ocidente. É claro que no Ocidente, na Europa, na França, onde ele começa a ser organizado, sistematizado por Allan Kardec, a referência que se tem é Jesus. Porque a predominância naquela sociedade é do cristianismo, quer seja católico, quer seja ortodoxo, quer seja protestante, porque já havia acontecido a Revolução Protestante.
mas a referência é Jesus. E se foi uma revelação, e se é universal, se essa revelação tivesse ocorrido no Oriente, na China, na Índia, será que Jesus seria a referência ainda? Ou será que seria referência para aquela sociedade, um indivíduo daquele meio? Né? Buda, Krishna, Yogananda. Então, quando perguntamos, o Espiritismo é cristão? Se a gente responde que sim, a gente está limitando a abrangência do Espiritismo ao Ocidente cristão. Agora, se o Espiritismo é universal, é preciso expandir esse nosso entendimento. Sem dúvida, se você pegar o Evangelho hoje, todas as lições que Kardec cita de Jesus são lições imperecíveis para qualquer humano. Entra na generalidade que a ciência pede. A ciência pede, para ser científico, algo que é geral para todas as pessoas. É geral. É necessário? É necessário. Aquele comportamento moral é necessário. Então isso entra no modelo científico. Entra no modelo filosófico? Entra, porque ele pega várias interpretações ali, que ele soma nas citações da vida de Jesus e dá um caráter filosófico. E, logicamente, dá um ensinamento moral onde dá um modelo de comportamento. Então, eu acho que o Kardec, naquele momento, ele já se viu suficientemente desenvolvida a doutrina espírita para que ele pudesse trazer a carga moral necessária para um bom uso do espiritismo que até então estava sendo pregado. Alain, nós temos visto que Jesus é um modelo moral para a humanidade, o Espiritismo nos apresenta isso. Você, enquanto filósofo, acredita que as religiões têm a prerrogativa no ensino da moral? Ou você pode aprender a moral sem ser religioso? Você pode aprender a moral sem nunca ter pisado em nenhum local que se chama religioso. Só que a moral é um conjunto de comportamento social. Então, eu nasci numa cultura. Essa cultura, por exemplo, pode ter influência aqui no nosso país muito grande, quando eu nasci, do catolicismo, hoje um pouco do protestantismo, e eu vou construindo minha moral na convivência com as pessoas. Então, quando Kardec aponta um modelo, ele não aponta uma religião, nem o próprio espiritismo. Ele aponta um modelo de moral, de comportamento, que é o Cristo. O Cristo é um modelo de moral. O que as pessoas fizeram do cristianismo é a mesma coisa do espiritismo. O espiritismo é um conjunto de revelações, vamos usar esse termo, dos espíritos fantástico. Agora, o movimento espírita é outra coisa. Então nós temos que entender que a moral não está associada a uma religião, mas sim a um desenvolvimento de uma religiosidade que me conecta a todos os seres humanos como humanos. A todos os seres que a gente convive, homem, mulher, não importa a cor, não importa nada, é humano, que eu tenho que me esforçar em bem conviver moralmente com ele. Trazendo essa questão, ela, para a nossa contemporaneidade. Você tem visto religiões crescerem no Brasil de forma até assustadora. Existem estimativas que apontam que a partir de 2030, nós já estamos em 2025, mas alguns até já anteciparam essa previsão de que a quantidade de protestantes evangélicos no Brasil superará o de católicos. O Brasil, que sempre foi um país de grande maioria católica. Junto com esse crescimento evangélico, ele vem acompanhado, ele vem amparado num projeto. Aliás, em duas teologias. A primeira, que é chamada de teologia da prosperidade, que é o que tem atraído muitas pessoas para o campo evangélico. E você tem a teologia do domínio também. Ambos muito perigosos. A teologia do domínio, sobretudo no campo político. A ideia é que
a religião realmente se imponha às pessoas, que se imponha um modo de vida às pessoas. Nós já comentamos isso num outro programa, do risco do Brasil se tornar uma teocracia. A questão é essa, Alain. Você acha que, como religião, né, o espiritismo se identifique em que campo? Então, Kardec, ele foi educado por Pestalozzi, que recebeu uma influência enorme de Rousseau. E eles todos falam de uma religião humana, natural, né? A palavra é religião natural. Esse campo a gente tem que lembrar que o espiritismo pode sim se enquadrar aonde procura alinhar a religiosidade a uma espiritualidade e a um conjunto de comportamentos individuais para bem viver. Então, a religiosidade, nós não podemos tirar que o espiritismo pode nos levar. De onde vem essa religiosidade? Para começar, se eu acredito na transcendência, ou seja, que há algo além da matéria, que eu não posso ver, que eu não posso tocar, que eu não posso medir, que eu não posso pesar, mas eu posso sentir. Isso é uma maneira de eu expressar essa religiosidade. Essa religiosidade, que nessa definição é uma relação com o transcendente. Não é uma relação institucional com um conjunto de normas a que eu tenha que me submeter. Mas eu vou ainda provocar mais. Eu falei que para ser católico você tem que ter certas crenças, para ser evangélico você tem que ter certas crenças, senão você não é. E para ser espírita, você também tem que ter certas crenças. Inclusive, antes do programa, nosso companheiro aqui, Chiquinho, perguntou: preciso crer em alguma coisa para ser espírita? Eu acho difícil você ser espírita e não acreditar na reencarnação, por exemplo. Olha, eu sou espírita, mas esse negócio de reencarnação eu não acredito, não. Então, de certa forma, também existe um conjunto de crenças, de normas, que se você não acreditar naquilo, você não se enquadra. Eu sou budista. E o budista não acredita em Deus da maneira como nós acreditamos. Né? Com essa força, essa inteligência primeira. O budismo acredita numa autoiluminação do indivíduo que não tem relação nenhuma com um criador. Então, eu não posso ser espírita sem acreditar em Deus como o Deus que é apresentado no espiritismo? Não poderia. Não poderia. Realmente é uma ambiguidade, né? A gente imaginar o espiritismo é uma religião ou não é uma religião. Ele pode ser a religião do meu coração, assim, como o que eu estou no processo do religare, de me ajudar numa religação com Deus. Porque a gente tem que partir desse pressuposto, inclusive Kardec, isso ele falava. Ele falava assim: se você quer conversar sobre o espiritismo com alguma pessoa, pergunte para ele se ele acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, pare que não vai adiantar. Frente, então veja que para Kardec era necessário a existência de um Deus. Daí ele perguntava mais uma pergunta: e você acredita na reencarnação? Se a pessoa falar que ela não acredita, então pare também que não vale a pena. Você vai ficar batendo contra uma parede e não vai adiantar, não vale a pena. Não, quando eu morrer, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Acabou. Então acabou a conversa, não vamos falar mais de espiritismo. Veja que ele não queria constranger consciências, ele queria desenvolver uma ideia religiosa livre, sem dogma, sem uma estrutura que impusesse a você o que você tem que pensar ou fazer. Só que para certas pessoas. Né? Para certas pessoas. Para as pessoas que já tinham uma determinada crença. Nós acabamos de dizer isso. Sim. Eu tenho que acreditar em Deus, eu tenho que acreditar na reencarnação. Então, para certas pessoas, as pessoas que têm curiosidade, as pessoas para as quais as religiões não atendem os seus anseios mais íntimos. Vem até aqui. Eu vou na religião, mas aquilo não está me completando, aquilo não é suficiente. Eu olho para o mundo, eu vejo as injustiças, mas eu não consigo explicar simplesmente que um Deus possa ser bom, permitindo que aconteça o que aconteça.
quando nós falamos que a moral não é uma prerrogativa da religião, né, e a filosofia, por exemplo, se ocupa da moral desde os seus primórdios, a pré-socrática, a socrática depois, né, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que não é justo, o que é belo. Então, aliás, eu acho que o campo de estudo pertence mais à filosofia do que à religião. A religião talvez tenha trazido isso em termos comportamentais. Incorporou isso, exatamente. Mas o que é incômodo para a gente são os números. Quando a gente vê, por exemplo, os países mais desenvolvidos do mundo, os países que têm o melhor IDH, índice de qualidade de vida, né, que tem um atendimento de melhor qualidade, que tem transporte, que tem o menor índice de violência, a menor população carcerária do mundo, a menor, são países em que a maioria se declara ateu. Os países mais religiosos do mundo, Estados Unidos da América, é um país fundado pela religião, extremamente religioso até hoje. É o país que tem a maior população carcerária do mundo, o que significa que tem os números de violência mais altos do mundo também. É um país envolvido em guerras desde sempre. Desde que eu me lembro por gente, tem alguma guerra acontecendo em que os Estados Unidos estão participando. É um número incômodo, e é uma informação incômoda. Porque, na realidade, é aquilo que nós falamos no começo. Os espíritos nos trazem estas informações e nos dão um caminho de modelo de comportamento para a gente estabelecer no mundo o reino de Deus em nosso coração e transformarmos uns aos outros através do amor, da prática da caridade desinteressada. Não da religião. Não da religião. Ele não dá um modelo religioso. Então, a pessoa... Não significa que a religião vai transformar a sociedade para melhor. Não. A religião não vai transformar a sociedade para melhor. Não é a religião que faz isso. É a transformação dos homens que estão ali dentro. Então, se eu utilizo da minha religião para justificar todas as má intenções que eu pratico, ou para me consolar, ou para me redimir do mal que eu venho praticando, ou para justificar por que eu tenho que ganhar dinheiro, então eu não estou sendo religioso. Eu entendi que não são as religiões e sim os homens. A questão é, as religiões como essas que nós conhecemos têm tornado o ser humano melhor? Não necessariamente. Há pessoas em todas as religiões que se esforçam em praticar os seus ensinamentos morais. E aí a gente não precisa nem procurar muito, porque tem muita gente boa em várias religiões. Infelizmente, as lideranças religiosas parece que se preocupam mais em angariar recursos, em dominação, em controle das pessoas, do que no próprio modelo inicial. Porque se você pegar toda a formação religiosa no começo, ela tem boas intenções. Só que as pessoas, ao vivenciarem aquele processo, poderem se transformar? Sim. Mas aí vem as falhas ainda evolutivas em cada ser humano, que vai colocando o seu egoísmo e a sua vaidade de fora, vai querendo tomar cargos de controle, de chefia, de presidência, de sei lá o quê, e vai se afastando do fim inicial daquela religiosidade. E quanto mais corpo vai tomando, né, Alain, essas instituições vão se tornando grandes, imensas. Kardec não queria isso. Kardec ele defendia grupos familiares pequenos. Então, eu chamo você, um outro casal de amigos, né, a gente se reúne, faz uma prece, conversa sobre o dia, sobre o comportamento, sobre os problemas, né, do nosso dia a dia, e a gente pede o auxílio dos espíritos naquela conversa e a gente continua a nossa vida. A ideia é essa. Agora nós nos organizamos, dali a pouco surge um que é diretor disso, outro que é diretor daquilo, outro para fazer tal coisa. A sociedade fica imensa, né? Você tem imóveis, você tem bens para gerenciar. Aí as leis exigem contratos sociais, exato, CNPJs, e aí aquilo vai institucionalizando de uma forma... Burocratizando, porque você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que recolher isso, recolher aquilo, e aí vira uma empresa.
empresa. E deixa de ser o fim inicial dela, que era transformar o ser humano para melhor. É possível ser espírita sem frequentar um centro espírita? É possível ser espírita sem frequentar um centro espírita. Eu acho que assim, o centro espírita, tem muitos centros espíritas bons, viu, gente? Tem muitos centros espíritas bons. Aqui a gente não está falando de forma pejorativa, e nem englobando todos. Nós estamos falando aqui em centros que têm sede de poder, em pessoas que têm uma necessidade de poder. Isso o Espiritismo nunca quis, Kardec nunca desejou. Por sinal, ele entrou como presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ele viu que aquilo ia distrair ele do trabalho da codificação. Ele se afastou e deixou a sociedade continuar o seu trabalho sem a presença dele. Veja que ele era o fundador, o idealizador, o organizador da codificação espírita. Não, mas ele se afasta do que ele mesmo tinha ali organizado, porque ele falou, não, ali eu não vou dar conta, junto com o resto já do que eu estou fazendo. Então a gente tem que entender que é necessário, às vezes, um presidente, o nome que quiser dar, um coordenador, uma pessoa para organizar as coisas. Sim, é necessário, porque senão fica muito sem organização. Mas isso é para organizar, não para controlar as pessoas, não para impor situações, não para fazer do seu desejo, porque toda essa obra espírita ela deve ser seguida pelo modelo moral do Cristo. O Cristo faria dessa forma? Eu acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. O Cristo falaria dessa maneira? O Cristo queria o espiritismo assim? Não só o espiritismo, queria o catolicismo assim? Queria o protestantismo assim? Eu não acredito. Todas as religiões, e o espiritismo está entrando nisso também. Aliás, o Cristo, nesse sentido, não era cristão. Não foi ele que criou o cristianismo. Foi ele que criou o cristianismo. E ele também não escreveu nada, vamos lembrar isso. Né? Então, todas essas religiões, e o espiritismo tem esse perigo, essa mesma preocupação, que usaram do Cristo como modelo, infelizmente fizeram ele só de um modelo longínquo, mas não um modelo real para a transformação moral de todos os que atuam naquela religiosidade. O espiritismo que Kardec propôs é uma filosofia, é um estudo, é um aprofundamento, é um olhar daquele indivíduo para a sociedade e um posicionamento daquele indivíduo segundo os valores cristãos que ele acredita. Então, não dá simplesmente para a gente continuar entendendo o espiritismo como uma religião de domingo, Alain. Não dá. Mas também não deixe de frequentar Não. achando que para você é uma religião. Não deixa. Só que entenda que existe uma pergunta de Kardec atrás disso. Você, para ser espírita, ele fala assim, como se reconhece o verdadeiro espírita? Por sua transformação moral e pelo esforço que faz em controlar suas más inclinações. Dessa maneira, você não precisa ser espírita frequentador, praticante, você não precisa fazer, não tem que participar de mediunidade, de sessão de mediunidade, nada disso. Você tem que se esforçar em ser melhor. Quer lição melhor para qualquer religião? Qualquer religião pode seguir esse fundamento. A moral que vem mais profunda do que a moral religiosa. A moral religiosa é eu vou tocar minha vida de forma tranquila, eu não vou fazer mal para as pessoas, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o nosso lar. Eu não quero ir para o umbral. Eu não quero ir para o inferno. Essa é a moral religiosa. Você faz alguma coisa, você se transforma, mas com o objetivo de evitar um problema maior lá do outro lado. A verdadeira moral é fazer o bem pelo bem. Para fazer o bem pelo bem, muitas vezes a gente tem que se prejudicar. Às vezes a gente deixa de lucrar, de ter vantagens, para fazer o que é certo, o que é correto. Você deixa de ganhar status, projeção social. Você desaparece porque você quer fazer o certo. Então, eu acho que acima do aspecto religioso da doutrina, a gente tem que pensar nesse aspecto
moral. E falando de moral, para encerrar, eu queria aqui lembrar de duas abordagens da regra de ouro, ou do ensinamento maior de Jesus, que é a primeira, a chamada regra de ouro passiva, que é uma regra de justiça, que é: não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam para você. Isso define a justiça. Isso define o equilíbrio. Eu não vou fazer o mal porque eu não quero receber o mal. Eu não vou fazer o mal porque eu não quero receber o mal. Agora tem uma outra abordagem dessa regra, que é uma abordagem positiva. Faça aos outros aquilo que você quer que os outros, espera que os outros façam para você. Essa é a moral cristã. É uma moral ativa. Não é não fazer o mal para não ser vítima do mal. Ao contrário, é faça aos outros aquilo que você espera que os outros façam para você. Então, eu acho que essa, Alain, é a maior moral que nós podemos seguir para transformar as nossas vidas, para, como você falou, combater as nossas más inclinações. Fazer o bem, não importa quem, e sem esperar retribuição. Desprovido de qualquer segunda intenção. Faça o bem no trânsito, na sua casa, no trabalho, na sua escola, aonde você estiver. Não por obrigação, não por temor de inferno, purgatório, não por temor a Deus, que Deus não é nada disso, mas sim porque é o melhor caminho para um dia a nossa terra ser um ambiente de amor, de fraternidade, e onde o bem vai prevalecer sobre o mal. Ele só vai acontecer quando a maior parte das pessoas aqui habitantes fizerem mais o bem do que o mal. O Espiritismo é uma religião? Muito bem. No Brasil, sim. Enquanto institucionalizado, na sua essência, não. Nunca foi a proposta de Kardec. Quando perguntado sobre isso, ele sempre ofereceu muita resistência a essa ideia, justamente por tudo que nós falamos aqui, para não relacionar o Espiritismo com a ideia dessa religião de dominação, de submissão cega. Então, o Espiritismo não é uma religião em sua essência, mas se tornou uma religião no Brasil. Alain Diniz Souza, muito obrigado por mais essa conversa. Um grande abraço a todos. Lembrem de curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal. Compartilhar. E compartilhar se você gostou. Comentar deixar também, seus comentários, seus críticas. comentários. Vamos lá, vamos pensar no Espiritismo. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado e até o próximo encontro.